meninos, estamos de volta para o nosso momento, né? Esse momento de literatura, amado. Que eu acho que vocês estão gostando, né? Falamos aí do pré-modernismo, focando nos autores, ó, focando a prosa. Isso, que ficou bem marcado para vocês. Com as temáticas sociais. Isso, quando você vai falar dos problemas sociais, aí você vai lembrar daqueles autores do pré-modernismo. E agora, o que será que tem pra gente de novo aqui? É uma sequência de mudanças? O que será que nós temos? Vamos ver? Então, vamos lá então. Aula 42.1, literatura pré-modernismo. Mas olha só, a poetização de Augusto dos Anjos, tradição e originalidade, as características e o autor e obra que vão ficar focados somente em Augusto dos Anjos, beleza? Poesia pré-modernismo, lembra? Marca aí, ó, Augusto dos Anjos. Como sempre, a gente começa com o texto, né? Aqui nós temos o poema de Gilberto Teles. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica, com o tempo se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. E aí? O que dá, né? Qual a reflexão que nós temos aí sobre esta leitura? Já no final da leitura é colocado, olha, um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. O que dá para a gente refletir aqui, terceiro ano? Qual é a mensagem que vocês extraem daqui da leitura? Aquele nosso momento de reflexão, antes de entrar lá em Augusto dos Anjos, né? O que a gente consegue tirar daqui? Essa língua, que língua é esta? Né? De qual língua está falando? Ó, língua como elástico, que espicharam pelo mundo, que houve o quê? Ó, se a gente for analisar essa questão da língua, dessa questão da língua portuguesa. Vamos voltar para a nossa língua portuguesa? Aí você vai pensando, quais são os países que falam a língua portuguesa? Ó, espicharam pelo mundo, ó, que foi, né? Foi se espalhando, né? Que houve, levou, foi implantado em outras dimensões, vamos dizer assim, né? E com o tempo cada um foi se amaciando, foi se tornando assim romântica. Lembra lá da questão da variação linguística, ó, lá na diacrônica, da questão da evolução, que a nossa língua, né, que os recursos estilísticos vão mudando, né, as formas linguísticas vão mudando, vai evoluindo, né, algumas ficam em desuso, vai amolecendo nas folhas de bananeira. Como assim? Vai amolecendo, vai ficando flexível, né, mais maleável, beleza? E quanto mais o tempo passa, né, quanto mais ela se estica, ela vai ficando forte. Você pega um elástico e estica, estica, estica. Daqui a pouco aquela elasticidade para, mas você não consegue, né, arrebentar. Tá certo? Porque ela fica tão forte. Então ele fala que o elástico é assim como a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Vamos conhecer um pouquinho sobre Gilberto Teles. Quem é Gilberto Teles, né? O poeta Gilberto Mendonça Teles, de 1931, filia-se à terceira geração do modernista. Publicou seu primeiro livro de poesia, Alvorada, em 1955. O crítico Mário da Silva Brito descreve como um oleiro a lidar com o idioma como barro, que se pode amoldar em variadas formas. Olha só, isso, né, é o crítico, né, Mário da Silva descrevendo Gilberto Teles, né? Que seria um oleiro, né?
que você sabe que o oleiro é mesmo aquele lá que faz o quê? Né? Da questão dos tijolos, vai construindo, né? Ele o oleiro a lidar com o idioma, como o barro que se pode amoldar em variadas formas. Vai criando várias formas, né? De lidar com a língua. Beleza? Então, aí um pouquinho de Gilberto Teles. Agora, pré-modernismo, parte 2, poesia. Isso agora é um outro momento, tá, pessoal? Aqui nós vamos falar sobre a poesia. Então, vejam, o pré-modernismo é o período compreendido entre os anos de 1902 e 1922 e que reúne um grupo de autores brasileiros que não se encaixam propriamente no realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Exatamente. Lembra quando eu falei naquele momento assim que o povo, os escritores falavam assim, opa, eu sou realista, não, eu sou naturalista, batiam no peito, eu sou parnasianista ou eu sou simbolista. Mas o pré-modernismo não vai se encaixar, não tem uma característica definida, tá certo? Para aqueles outros dá para encaixar. Você consegue identificar quando o autor ele é parnasiano, não é? Porque deixa algumas marcas. Que marcas são essas? São as características. Quando que eu sei que uma obra é parnasiana? Qual uma das características? A questão de escrever um soneto. É a questão de escrever a arte pela arte, aquele cuidado da escolha das palavras. Exatamente. Tá certo? Quando ele vai fazer aquela combinação, fazendo o uso das rimas ricas. E aí vale lembrar que no pré-modernismo aqui, olha, é bom ficar bem marcado para vocês que eles não se encaixam, tá? Exato. Então eles não querem, não se permitem, não se encontram. E aí vem aí uma nova característica para os autores. Então vão tomando nota. Vamos embora. Nós temos aqui Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos. Olha a imagem dele. Olha esse moço mesmo, né? Olha, ele nasceu em 1884. Olha bem. Aí partiu em 1914. 14. Te lembra alguma coisa? 1914? Então, olha só, sua única obra publicada é Eu, em 1912. Reúne diversos poemas que chocam pelos temas, pela agressividade, olha a marca de Augusto dos Anjos, pelo uso de uma linguagem coloquial cotidiana, bem como das palavras consideradas o quê? Antipoética. Por que será essa questão da antipoesia, né? Quando nós falamos em poesia, o que a gente lembra, né? Só a questão da... Coisas boas. O lírico flutua, né? E aí quando fala em antipoesia, olha o que vem por aí. Augusto dos Anjos obteve destaque especial no cenário literário brasileiro devido à originalidade e impacto de suas obras, tá? Então, olha aqui, esse impacto, vamos ver o que vai falar aí. Ainda com certa influência do formalismo parnasiano e do cientificismo dos escritores realistas e naturalista. A principal característica de sua poesia, aí, gente, olha, é o profundo desencanto com a vida, tá? Então a gente começa a pensar, lembra aí da questão da poesia que não era lá tão bonita, tão floreada. Olha aí um dos motivos, né? O profundo desencanto com a vida, certos traços decadentistas e uma visão extremamente materialista da existência. No entanto, ao combinar elementos formais dos parnasianos, sugestão musical dos simbolistas e uma forte marca do expressionismo, o autor acaba por construir um estilo diferente, único, sobretudo devido às fortes marcas de prosaísmo e vocabulário sincrético. Então, vamos fazendo nota aí. São muitas, né? São muitos detalhes aí falando de Augusto dos Anjos, tá? Então, vamos lá. A poetização do feio e do hediondo, né? O cientificismo e a visão trágica da existência humana.
Então, devido à poesia inovadora de Augusto dos Anjos, podemos dizer que, na realidade, ele não se filiou, né, com exatidão a nenhuma escola literária em particular, criando um modelo de poesia que preza pela multiplicidade. Assim, entre suas propostas temáticas temos, então, quais são, né, as propostas temáticas de Augusto dos Anjos? Linguagem científica extravagante. O tema do vazio das coisas. A morte e o nada que espera o homem. Os estágios mais degradantes da vida, como sua finitude, né? Olha só, gente, a putrefação da carne, em virtude da decomposição da matéria orgânica. Então, isto daqui são, assim, características para fazer uma poesia, mas Augusto dos Anjos fez. E aí, lembra bem aqui em cima, quando fala a poetização do feio e do hediondo. Então, tudo aquilo que era feio, ele tinha um apreço, tá? O cientificismo e a visão trágica da existência, então ele transformava tudo isso em poesia. A sua maneira, né? Quando nós falamos aqui em linguagem científica extravagante, o tema do vazio das coisas, se ele não tinha o gosto pela vida, consequentemente ele vai falar e vai escrever sobre todos esses temas aqui. O caos, né? Imagina você, uma poesia ali falando da putrefação da carne em virtude da decomposição da matéria orgânica. Então, vamos lá. Característica da poesia de Augusto dos Anjos. Lembrando, olha só, você só vai ter aqui a poesia de Augusto dos Anjos, porque ele foi o único que escreveu poesia, entendeu? Na parte da poesia. Enquanto lá no parnasianismo, nós temos Olavo Bilac, né? Vocês não lembram do Olavo Bilac? Ele fez, além do Olavo Bilac, quais os autores da tríade parnasiana? E aqui não, só Augusto dos Anjos, beleza? Acostumar-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Olha só esse trechinho, tá certo? Olha só da poesia de Augusto dos Anjos. Nós temos aqui a questão do sentimento de desânimo, pessimismo, né? Desencanto com a vida, além da inclinação para a morte. Então, somente nesse trecho, como você consegue identificar essas características aqui, ó, de sentimento de desânimo? Logo no primeiro verso ele fala, né? Acostuma-te à lama que te espera. Então, para a pessoa ficar se acomodada com isso, ficar ali. Se você não está satisfeito, fica ali, nem vai se acostumando que não tem prazer na vida, tá certo? Então, assim, o homem que nesta terra miserável, olha só, mora entre as feras, sente inevitável necessidade de ser fera também. Então, aí o desencanto com a vida, tá? E além da inclinação para a morte. Viu só? Conseguiram perceber essas características presentes nesse pequeno, né? Nessa pequena estrofe, nesses versos? Identificaram? Então, vamos lá. E lembrando ainda, essa questão da combinação de som? Tem. Olha, né? lá, acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então ele pega aí, ó, ele faz, né, fera com espera. Ele faz uso da questão, né? Espera, verbo, usando a classe gramatical diferente, fera, substantivo, né? A fera. Ah, mas também o fera vai depender da questão se está qualificando ou não, tá certo? Miserável e inevitável. Fazendo uso aí sempre essa combinação, tá certo? E vamos lá então. Vamos embora. A questão da originalidade, rigor formal. Então, tudo aqui presente. Utilização de palavras consideradas estranhas
inadequadas a partir de fortes efeitos sonoros e rítmicos, né? Isso que a gente acabou de mostrar, né? Isso, é só provando para vocês o que o conceito vem mostrando aqui. O vocabulário originário das ciências biológicas, tratando de temas como a morte e a decomposição da matéria, expressando assim uma visão trágica da existência que é comprovada aqui na leitura. Quando ele fala, acostuma-te à lama que te espera. Exato. A poesia que brota da matéria morta, esse daqui, a obra Eu e Outras Poesias. Conhecido como poeta do feio hediondo, Augusto dos Anjos trouxe para os versos a matéria orgânica morta, numa espécie de poetização da ciência. Falando sobre, sempre lembrando, tá, pessoal, Augusto dos Anjos, que tinha aí essa predileção. O poeta aponta para uma temática centrada em tudo aquilo que é repulsivo, sem valor poético, mas que em sua poesia ganha certa expressividade, digamos assim, né? Mesmo que sejam palavras como, olha lá, escarro, verme, putrefação, cadáver, cuspe, carne. Então, essa questão por isso que fala a poetização da ciência, da questão da matéria. Mais outra aqui para vocês, né? O poeta do hediondo. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Ataca-me a existência, a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórias cavalgadas, eu sinto então, sondando minha consciência, a ultra inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda. Certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho cantando sobre os ossos do caminho, a poesia de tudo quanto é morto. Olha aí, Augusto dos Anjos, né? Poeta do hediondo. E aí, durante a leitura, é fácil identificar as características que nós citamos anteriormente, percebem? Essa questão da matéria, a questão da ciência, do pessimismo. Totalmente, né? Olha aqui, das desgraças humanas. Exato. E você olha assim, professora, mas aí ele não está escrevendo um soneto? Sim, é um soneto, tá certo? Por que você já vai logo identificando, né? Porque aqui é uma poesia que tem o quê? 14 versos, que é a estrutura do soneto, tá certo? Mas quem escrevia soneto não era o povo, lá os autores do arcadismo. Muito bem. Lá também do parnasianismo, também. Mas isso não impede dele escrever, mas só que ele não vai estar lá no arcadismo, a questão lá da natureza, né? Que era o refúgio, né? Saía da cidade para viver no campo, viver na simplicidade. Já no parnasianismo, o que eles iam descrever? Era soneto também, mas era um soneto descritivo, né? Fazendo aquela escolha das palavras, né? Eles iam lapidando, né? Com a palavra, o seu poema, né? Fazendo aquela arte perfeita. Beleza? Compreenderam aí? Então, vamos dando continuidade aqui. Vamos seguindo aqui com a tradição e a originalidade. Budismo moderno. Tome, doutor, esta tesoura e corte. Minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa a criptógama cápsula se esbroa. Ao contacto de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida
igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo, mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então aí você vai notando essa questão da subjetividade, né, do pessimismo. Viu só? Conseguiram? Olha só, o urubu pousou na minha sorte. Ó, olha as palavras, né, técnicas, né? Criptogma, cápsula. Ó, são duas vezes a questão da sempre relacionado à ciência. Beleza? Certinho? Estão conseguindo identificar? Falou em Augusto dos Anjos, vocês vão sempre lembrar dessas palavras que, na verdade, elas são bem diferentes, né, gente? Quando você vai falar em poesia, você não vai falar em bicharia que me roa. Imagina, escarra na boca que te beija, certo? Então, são características aí do nosso Augusto dos Anjos. Então, ficou bem marcado para vocês, tá? Então, vamos que vamos. Então, vamos agora para outra, né? A poesia de Augusto dos Anjos se apresenta fortemente preocupada com o quê? Com a forma poética em seus versos, uma vez que o uso do soneto remete a uma forte influência do esteticismo parnasiano. Exato. Traz uma lembrança da questão, né? Ele procura, mas só que ele usa o termo o quê? Né? Qual o termo? Científico. Né? E essa questão do pessimismo também estão presentes. Bem carregado, né? Olhos fundos, olheiras violáceas e testa descalvada. A boca fazia a catadura crescer de sofrimento, por contraste do olhar doente da tristura. E nos lábios uma crispação de demônio torturado. Então aqui, esse daqui é uma descrição do amigo dele, né? De Augusto dos Anjos, né? Imagina descrever um amigo assim, né? Percebem aí? Em 1920, o amigo de infância, Henri Soares, organizou a segunda edição de Eu, acrescentando-lhe alguns poemas. A partir dessa data, o livro foi intitulado Eu e Outras Poesias. Então, aqui para os senhores conhecerem um pouco mais sobre Augusto dos Anjos. Aqui tem mais outra poesia, né? Outro soneto bastante conhecido aqui, que é a Psicologia de um Vencido. Olha só a questão da temática de cada soneto. E vão observando na leitura as palavras que fazem parte aqui. Exatamente, sempre fazendo uso, né, de vocabulário científico. Olha lá, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa na boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então aqui nós temos o vocabulário, né, de rutilância, que é brilho intenso, epigênese, né, que é a teoria segundo qual a constituição dos seres se inicia e se faz mediante sucessiva formação de novas partes que existe no novo fecundado. E aí, gente, vem essa série de leitura para vocês, para que vocês realmente encontrem as características de Augusto dos Anjos. Será que aquela teoria lá atrás, que foi colocada para os senhores, elas realmente são comprovadas aqui? Então, à medida que a leitura vai sendo feita, você vai identificando nos versos. Aqui eu tenho a questão da ciência, a questão do desgosto pela vida, da má sorte,
tá? Não esqueçam de fazer essas pontuações aí no caderninho de vocês. Aí a gente pode dizer que ele usou, né, fez uso de um vocabulário simples, de uma linguagem simples? Sim ou não? O que vocês acham? A linguagem era de fácil entendimento? Era uma linguagem coloquial ou uma linguagem mais formal? Né? Para que eu possa entender isso aqui, eu vou buscar aqui o meu dicionário para entender o que essa palavra quer dizer. Então aqui nós temos o budismo moderno, né? Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa? Todo o meu coração depois da morte? Um urubu pousou na minha sorte. Também da diatomácea da lagoa, a criptogma cápsula se esbroa ao contato de bronca desta forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a célula caída na aberração de um óvulo infecundo, mais agregado abstrato das saudades, fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, por que faz essa comparação à questão do parnasianismo, né? Sempre procurando palavras, né? Uma palavra rebuscada, né? Uma linguagem, vocabulário científico, já foi falado. E outra que está presente aqui também, essa questão do pessimismo, que se você for lembrar, vai lembrar um pouquinho lá do romantismo, né? O povo lá da segunda geração também aqui, beleza? E aqui no cantinho, né, tem a questão, né, das palavras, né, que ele usou, né? Diatomácea, né, micro-organismo e falou também da questão do vegetal que não se reproduz por suas flores e que tem flores reprodutivas pequeninas, dificilmente perceptível pelo leigo. Beleza? Mais um pouquinho, né, de Augusto dos Anjos, mais informações, curiosidade. Na poesia aparece um nome solitário, exatamente, Augusto dos Anjos. Lá na questão da prosa, nós tivemos vários. Quais? Lembram? Vocês vão lembrar Monteiro Lobato, vão lembrar de Lima Barreto, Euclides da Cunha, Graça Aranha. Então, esses daí, se destacaram lá na prosa. Por isso que fala, na poesia aparece um nome solitário. Então, somente este moço aqui, Augusto dos Anjos. E uma poesia bem diferenciada, né? Não dá para esquecer. Olha o que diz aqui sobre ele. Augusto dos Anjos não poderia se filiar ao simbolismo por conta dos temas escolhidos, né, para seus poemas: a carne em putrefação, o cientificismo, a poesia escatológica. Também não se filiaria ao parnasianismo, embora usasse a estrutura do soneto. Ainda não é moderno, o que faz foi assim que o encaixaram no pré-modernismo, né, que não tinha uma característica fixa, né? Então, me encaixa aqui. Não me encaixa no parnasianismo, não nem me encaixa no simbolismo. Então, eu vou ficar aqui. Tá certo? E já sabe que o pré-modernismo não é uma escola literária. Beleza? Então, aqui é Augusto dos Anjos, amadinho. Olha só. Formou-se em Direito, mas foi sempre professor de literatura. Olha, publicou apenas um único livro de poesia, Eu e sua obra cientificista. Profundamente pessimista, trabalhou, assim como os parnasianos, simbolista com sonetos e verso decassílabo. Aí você, assim, verso decassílabos? Você vai lembrar, né? 10, né? Sílabas poéticas. Beleza? Por isso que fala de decassílabos. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Augusto dos Anjos, esse paraibano, é o poeta de maior destaque em tempos pré-modernistas, apesar de usar o conhecido soneto. Consegue ser bastante original, utilizando uma linguagem impactante, a qual revela profundo pessimismo. E aí, não dá para esquecer mesmo de Augusto dos Anjos quando nós falamos da linguagem impactante. Por que impactante? Vocês percebem que a forma como ele coloca ali o soneto são com aquelas palavras que chocam, né? Perceberam isso durante a leitura dos sonetos?
É uma linguagem de fato impactante. E aí, nessa linguagem impactante, o que ele vai revelar? Ele revela saudosismo, ele revela alegria. Não, ele vai revelar um profundo pessimismo, concordam? Então não esqueça, olha, Augusto dos Anjos, paraibano, poeta de maior destaque aqui no pré-modernismo, né? Apesar de usar o soneto, ele consegue ser muito original, ele é muito ele. Quando fala nessa questão da carnificina, da putrefação, da ciência, está voltado ali para a linguagem de Augusto dos Anjos, que impacta, né? Causa aquele choque ali quando você vai ler. Versos íntimos, mais outra poesia. Para vocês observarem aí, olha tá lá. Tudo junto, mas é um soneto, amadinhos. Vês ninguém assistir ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera. Foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acenda teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma mão que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Olha aí, pessoal, escarra nessa boca que te beija. Olha, bem marcado aqui. Só poderia ser Augusto dos Anjos, né? Então, vamos que vamos. Né? Os versos expressam um sentimento de quê? De pessimismo, decepção em relação aos relacionamentos interpessoais. Então, bem marcado aqui na poesia de versos íntimos de Augusto dos Anjos. As características do estilo literário de Augusto dos Anjos, amado. Mau gosto do vocabulário rebuscado e científico, a dimensão cósmica, a angústia moral e o pessimismo de sua poesia. Então, aqui são as marcas, né? Olha só, então você vai, viu? Mau gosto de vocabulário. Por quê? Olha quando fala escarrar. Pois é, imagina você fazer uma poesia sobre escarra, né? Escarra nessa boca que te beija. Imagina aí, escarra nessa boca que te beija, hein? E aí vem, já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, aqui você já consegue identificar, né, a questão do vocabulário, né? Aí, qual as palavras que lembram os termos científicos? Qual as palavras que dão ideia de pessimismo? Aí você vai identificando. Viu algo assim? Opa! Tem palavras, vocabulário científico, né? É soneto? É soneto. Vai lembrar quem? Augusto dos Anjos. Mas eu vou considerar, eu vou classificá-lo como um parnasianismo? Parnasiano? Não, mas por quê? Porque ele escreve soneto, mas não é classificado como parnasiano. Se ele faz a questão de obedecer, né, os versos decassílabos, né? 10 sílabas poéticas, lembrando aí para vocês. E aí vocês não mais esquecerão. E lembrete, né, porque lá no parnasianismo, né, a tríade parnasiana... Os três, lembram da tríade parnasiana? Quando nós falamos lá de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Aí você vai. Aí ele vai descrever o quê? Sempre vai descrever algo. Pode ser o quê? Um vaso. Lembra do vaso chinês? Objeto lá, bem com o mínimo detalhe. Mas sempre fazendo aquela escolha de um vocabulário, né, rebuscado. Já que Augusto dos Anjos, ele tem aquele cuidado com a rima. Mas só que aqui foge de lá, porque ele busca termos científicos. Beleza? Então, amadinhos, ficamos por aqui. Augusto dos Anjos vai deixar vocês por aqui. E até daqui a pouco para nossa revisão. Isso. Tchau. Tá certo? Até lá.